Olá, sétimo ano, boa tarde, fique com Deus, fique em casa, viu? Então, a gente hoje vai dar continuidade à nossa aula falando sobre a teoria do direito divino e dos reis, né? O que é que ocorre dentro da teoria do absolutismo? A partir daí, quando a gente coloca essas teorias, o surgimento do Estado Nacional e queria colocar o rei como centro decisivo do poder econômico, social, que iria substituir a nobreza. Se vocês não estão lembrados, na nossa aula anterior, a nobreza ela estava completamente, digamos que, não estava gostando muito do que vinha acontecendo nos governos dos reis. Eles queriam diminuir o poder do rei com a Carta Magna. O que é que ocorre? A partir de agora, os reis vão estar acima da nobreza. Então, por quê? Porque a partir daí, se observa que esse papel vai estar associado durante todo o sistema feudal. A responsabilidade, no momento agora, de organizar a economia, a administração e a função específica desse momento aqui vai estar associado, porque a nobreza ela vai haver um enfraquecimento da questão econômica, porque a economia vai estar parada. Então, quem vai estar agora comandando, né, e a nobreza vai acabar, ter que apoiar as monarquias, porque senão a nobreza perde todos os seus privilégios que eles iam tendo diante da sociedade. O que é que ocorre? Na verdade, assumiu outro papel que seria de total apoio à manutenção da troca de favores. Então, a nobreza apoiou o absolutismo para não perder as suas regalias, né? E quando se fala em regalias, você deve imaginar tudo que eles tinham direito naquele momento de gozar, né, dos seus direitos e deveres. Claro, isso vai impor sobre essa observação a monarquia inglesa com um parlamento que vai ser formado. E na formação dos parlamentos, a nobreza vai aplaudir. Claro, quanto mais a nobreza aplaude a monarquia e aplaude o parlamento, ela está visando na frente a não perda do privilégio, mas ao mesmo tempo de voltar a ter na sociedade um espaço que vai estar associado a eles. Então, meus amores, a burguesia, em contrapartida, não tinha direito nem à participação política na sociedade, ou no reino, ela estava excluída. Mas os privilégios continuavam. Com isso, a situação deles ficava meio tensa. Então, a burguesia, além disso, ela foi lutando devagarzinho para não perder esses direitos definitivamente rápido. Mas se observa nesse contexto que o rei e a monarquia começa a cobrar também, não só da classe baixa, mas da burguesia, pesadas taxas ou cobrança de imposto. Porque a monarquia também, financeiramente, não estava bem. Então, eles tinham que cobrir, digamos que, os seus gastos e alguém tinha que pagar essas contas. O que é que ocorre? Ocorre que quem vai passar a cobrar esse dinheiro, no caso são os tributos, é a monarquia. Mas, ao mesmo tempo, o que é que ocorre diante desse contexto? Que vai ocorrer que anteriormente o Estado estava num difícil processo de reorganização. Então, diante disso, vai haver uma descentralização autônoma. Em que sentido? No sentido que o rei vai ter o poder absoluto, a monarquia vai perder, várias teorias vão ser criadas, certo? Essas teorias, cada pensador, ele vai ter a sua visão, uma linha de pensamento diferente, mas que vai voltar um para o lado social, outro para o lado dos reis e outro para o lado da burguesia. Então, as teorias são a teoria do absolutismo e a teoria do direito divino dos reis. O que é que ocorre a partir daí? Dentro do absolutismo, alguns filósofos, eles vão justificar que quem tem que comandar todo o poder no momento é o poder real, quer dizer, a monarquia. Mas isso vai gerar grandes conflitos, grandes reflexões sobre a nação, sobre o surgimento de um Estado político
e, ao mesmo tempo, muitas das concepções que foram colocadas vão trazer divergências nas teorias, né, na política, na sociedade. Entre alguns pensadores do contexto do absolutismo, eles vão destacar quem? Nicolau Maquiavélico, com a teoria da virtude e da fortuna, Thomas Hobbes, que cria a teoria contra-social. Tá. Então, assim, Nicolau Maquiavélico, 1469 a 1526. Esse pensador filósofo, ele era político, nascido em Florença, e foi diretamente levado à teoria da virtude e fortuna. Quando se fala nessa questão da teoria dele, ele vai se basear no conceito que diz: os fins justificam os meios. Eu errei, né? Eu errei no passado, no futuro, no presente, mas os fins que fez com que eu fizesse alguma coisa errada ia justificar os meios. Por que Maquiavel coloca essa frase? Porque ele entende que a virtude iria determinar qual a estratégia e tática o rei iria usar para poder acolher as condições de vida na sociedade, mas, ao mesmo tempo, sobre uma sociedade que vai manter o rei como soberano. Mas ele também diz o seguinte, Maquiavélico: entendia que o rei poderia usar os meios necessários para contornar a sociedade e para a sociedade aceitar o seu poder absolutismo. Ele também coloca outro fator, que o rei tem a força de garantir o limite na sociedade, mas, ao mesmo tempo, o rei tem um poder junto com a igreja, né? Que a igreja iria estabelecer todo o processo histórico. O que coloca? Ele também diz também o seguinte de Maquiavélico: o príncipe não deve desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal se necessário. Então, o príncipe, a monarquia tinha o lado bom e o lado ruim, dependendo da situação que estava acontecendo nesse período histórico. Já o Thomas Hobbes, de 588 a 679, ele já coloca o homem é o lobo, com essa frase, né? Explica bem que a sociedade necessita evoluir na política. Então, ele já traz uma evolução política no contexto social. Quando ele coloca nisso, o Thomas, ele quer colocar que a organização, enquanto Estado de verdade, teria que se organizar ou com monarquia, certo? Ou com república. Partindo do princípio que ele se coloca, ele diz o seguinte: de acordo com ele, era preciso sair do modo natural de vida, do qual o foco era aspecto de sobrevivência. Então, não é porque eu estou aqui no meu mundinho que eu tenho que me preocupar só comigo. Eu tenho que me preocupar comigo e com a nação. Se eu estou no poder da monarquia absoluta ou do poder da república. Ele também coloca, o Thomas, que existe um governo centralizado, forte, mas, ao mesmo tempo, esse governo forte e centralizador, ele tem que olhar para o social. E nesse social que ele coloca, ele não está especificando se é um governo de monarquia ou se é um governo republicano. Ele coloca a sua teoria que coloca a sociedade no limite. Uma sociedade que possa ser administrada na economia de fortuna absoluta. Segundo Thomas, tá, para escapar aos cães, assegura a sobrevivência do homem, que poderia ter a liberdade e uma política individual. Certo? Então, a teoria do direito divino dos reis, que é uma outra questão que foi colocada. Então, o trono real não é um trono de um homem, e sim, dizia Jacques Bosse, o pensador de maior importância da história, que ele diz o seguinte: legitimidade da Igreja Católica ao lado do rei. Então, já na teoria divina, a monarquia tinha a Igreja como o patamar mais alto, que esse patamar era quem dava a sustentabilidade para as monarquias, que uma criação de um Estado ou não. Então, a Igreja Católica via
nas mãos da teoria absolutista. Por um período também a igreja estava, entre aspas, ajudando as monarquias para não perder todo o privilégio que ela tinha. Para os absolutismos, o poder do rei era soberano e que estava acima de qualquer estrutura social, inclusive da igreja. Meus amores, vindo o que vinha acontecendo dentro das monarquias, a igreja e suas teorias foram elaboradas por alguns pensadores. De antemão, Jacques e Jean Bodin, eles acreditavam que o rei teria a obrigação pacífica de unificar todos os reinos, junto com a nobreza e junto com os camponeses. Esse unificar era exatamente fazer com que todos os processos dos reis tivessem direção igual ao governo real. Bem, o Jacques também coloca, que é um pensador, que defendia o Estado, seria a questão de ter os poderes políticos organizados. Por quê? Porque se tivesse os poderes políticos organizados, a igreja não poderia entrar nesse contexto e muito menos tentar bagunçar a questão social. O que se coloca? Não poderia ser contestada, certo? Mas, ao mesmo tempo, acredita-se que a harmonia social passava pela aceitação da classe mais alta, que quem estava no poder comandava. Já o Jean Bodin, ele coloca que a sociedade em si é uma política que poderia combater a criação de um parlamento, porque até então teria uma função política de limitar o poder do rei, claro, né? Essa era a teoria dele, mas até essa teoria dele chegar a um fator concreto, iria correr muitas águas por debaixo da ponte. Então, a própria Igreja Católica, no campo religioso, ficou conhecida por perseguir pessoas que cultuavam outras formas religiosas. Meus amores, obrigado. Até a nossa próxima aula.